amigo mais chegado, ele estava de longe, a Bíblia narra que ele estava de longe, e ele viu quando o barco estava sendo fustigado, e ele já sabia que ele é Deus, e ele vai de encontro com o barco, o mar alto, o mar revolto, os discípulos com medo, já achando que ia morrer, e Jesus vem de encontro com o barco, e quando eles veem Jesus vindo, eles se assustam. Eles acham que quando Jesus está vindo é um fantasma. Então, irmãos, nessa passagem eu aprendo com ela. Muitas vezes o nosso barco está no meio do mar, já é noite, já é escuro, e Jesus está vindo, porque Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida. Ou os irmãos acham que Jesus não sabe? Ele sabe dos detalhes, Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe da nossa angústia, Ele sabe das nossas tribulações, Ele sabe até onde a gente aguenta ir. Ele sabe. Às vezes a gente fala assim, eu vou perecer nessa luta, eu não vou conseguir mais um dia. Mas Jesus sabe que você pode caminhar um pouquinho mais, porque Ele está te moldando para algo lá na frente. Ele está te moldando para chegar um pouquinho mais lá na frente. Aquilo que está acontecendo não é para matar, não. Jesus, Ele é nosso amigo. Eu aprendi que as nossas guerras, elas são as guerras de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, não significa que nós não vamos ter mais guerra. Não significa que nós vamos perecer. Mas significa que Ele está conosco na tempestade. Que Ele está conosco no mar. E que Ele não nos vai deixar perecer. Não significa que a gente não vai ter luta. Não, eu não vou ter luta, eu não vou. Aceitei Jesus, agora a minha vida vai ser só um mar de rosa. Eu já vi muita gente falar isso. Olha, eu aceitei Jesus e achei que eu não ia ter mais luta. Não é verdade. Quando você vem para Jesus, você tem a garantia de que Jesus está no barco. Mas não significa que o barco não vai balançar. O barco muitas vezes ele balança. E com as ondas fortes, esse mar balança, esse barco balança, a ponto da gente achar que vai ser cuspido no mar. Que o mar vai nos afogar, vai nos engolir. Mas Jesus, Ele vem em nosso encontro, como foi aqui. Quando Jesus vem vindo, que os discípulos acham que é um fantasma, Pedro fala, não, é o Mestre. Será que nós, irmãos, nós estamos detectando quando é o Mestre que vem? Será? Será que nós estamos ligados na palavra, ligados em Jesus Cristo, para saber que é o Mestre que está vindo em nosso encontro? E que Ele não vai deixar o nosso barquinho da nossa vida afundar? Mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio ao mar revolto? Será que a gente está tendo esse entendimento? Se as minhas pelejas não são minhas, se as minhas guerras não são minhas, são de Deus. Se eu tenho um amigo que trabalha para mim, Isaías 64 fala isso, que ele trabalha em favor daquele que nele espera. Eu espero nele todo dia, eu acordo esperando nele. Às vezes eu acordo, estou debaixo da coberta e eu falo, Deus, é no Senhor que eu estou esperando. Não estou esperando em outro homem, não estou esperando em outra pessoa, não estou esperando que a mão do homem venha me favorecer, mas eu estou esperando na tua mão. Eu estou esperando no Senhor. O Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor. De nada nós vamos ter falta. Então a gente tem luta, tem tribulação, tem dificuldade, mas a gente não vai ter falta de nada. Ele vem e Ele vem. E às vezes a gente faz um plano. A gente fala, o meu plano é esse. Mas como Jesus sabe o melhor para nós, Ele vem com outro plano. Ele vem com outra situação. Ele vem com outra história, Ele vem para poder casar com aquilo que Ele tem para você no reino. Porque, irmãos, a nossa vida não é só aqui. A nossa vida não é só aqui. Já pensou se a gente levanta de manhã, toma um banho, toma um café, ou toma um café no serviço, vai trabalhar, volta, dorme de novo, e aí vira um ciclo, né? Levanta, vai trabalhar, paga a conta. Você acha que Jesus tem nós só para isso? Com a finalidade de nós trabalhar o mês inteiro e só pagar a conta? Não. Se você vive só para isso, começa a conversar com o Espírito Santo. Fala, Senhor, a minha vida não é só isso. O Senhor tem um propósito comigo.
O Senhor me chamou para algo glorioso. E o que é esse algo glorioso? Senhor Jesus, o que é esse algo que o Senhor tem comigo? Se o Senhor não me chamou só para esse ciclo que eu estou vivendo, para esse vai e vem que eu estou vivendo, o que mais eu posso fazer para acrescentar no teu reino? Irmãos, tem história que você ouve de pessoas que estavam lá embaixo. Deus pega aquelas pessoas como pegou Davi lá cuidando de ovelha, traz ele para um reino, traz ele para um palácio, traz ele para fazer a obra de Deus, né? Para guerrear. Você acha que Jesus, Ele quer nós como uns bonequinhos só para trabalhar e dormir, trabalhar e pagar conta? Não. Qual é o propósito, amados, que Deus tem conosco? Esses discípulos, eles já conheciam Jesus, eles já estavam no barco, a noite estava difícil, o mar estava revolto, e Jesus vem vindo, e Pedro vê que é Jesus, ele detecta que é Jesus, e ele fala: mestre, me permita ir até o Senhor. Você sabe que Pedro, ele consegue ir andando sobre as águas. Será que nós estamos tendo essa audácia? Não foi pregado sobre fé audaciosa? Será que nós temos pedido ao Senhor uma fé audaciosa para a gente conseguir andar sobre as águas? Será? Será que a gente só quer o mar calminho, as coisas calmas, o barco certinho? E quando vem a tempestade, a gente não tem aquela fé audaciosa de sair do barco como Pedro saiu. E quando Pedro está andando sobre as águas de encontro com Jesus, ele sente medo. Mesmo ele sendo audacioso, mesmo ele sabendo que Jesus estava vindo em encontro dele, ele sente medo. Então é normal a gente sentir medo. É normal a gente sentir fraco. É normal a gente sentir tristeza, angústia. O que não é normal é a gente não contar com a ajuda do mestre. Porque Pedro, quando ele está indo, ele vê que ele vai cair, ele fala: mestre. E o Senhor pega na mão dele, tira ele e vai com ele até o barco. Então ele tem um mestre, ele tem a ajuda de Jesus. Ele sabia a encontro de quem que ele estava indo. Se você tem alguma dificuldade, se eu tenho, a gente sabe quem que está do nosso lado. Quem é que está conosco? Irmãos, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Jesus do nosso lado. Sabe, eu vi um pregador essa semana, meu irmão me mandou uma mensagem que eu chorei muito. Aquela mensagem foi pregada para mim, eu acho. E naquela mensagem, aquele pastor fala que lá na escola, no tempo que ele era criança, tinha um menino na escola que ele era o mais fortão. Ele era um menino que ele era o mais velho, ele era forte, ele era corajoso, ele era um menino bravo. E aí ele tinha um amigo, aquele menino bravo, que já tinha tido até problema com a polícia, ele era repetente na escola, e ele tinha um amigo menor que ele, e ele protegia aquele amigo. E diz que ele falava assim: ó, mexe com ele que vocês estão mexendo comigo. Então ninguém mexia, aquele menininho andava ali tudo, fazia o que ele queria na escola, ninguém mexia com aquele menino. E esse amigo, irmãos, nosso, é Jesus. Ele nos protege. E nós somos esse menininho fraco, que passeia, que está fazendo tudo o que a gente está fazendo, e o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos guardando do perigo, nos guardando do mal. Nós temos Jesus, então a gente tem que ter uma fé audaciosa. E essa fé, ela não tem que ser só para nós. Pastor Silas Malafaia prega que quando os nossos sonhos envolvem pessoas, Deus nos prospera. Sabe a pergunta que você tem que fazer? Por que eu trabalho tanto? Por que eu corro tanto? Tem alguma coisa que eu posso fazer a mais? No teu reino, o que eu posso fazer no reino? O que eu estou contribuindo? Porque isso aqui, irmãos, vai ficar. Essa matéria, eu trabalho todo dia com o meu esposo, a gente levanta, vai para a empresa, lá tem um monte de coisa para resolver, a gente volta, mas a gente tem convicção, e ele sabe disso, que o nosso tempo de correria naquela empresa vai ter uma hora que vai parar. E vai ter uma hora que nós dois vamos para o reino. Esse tempo está chegando. A gente tem dado um pouco de tempo aqui no reino, mas é muito pouco. Às vezes eu não tenho tempo de ler a palavra, às vezes eu não tenho tempo. Talvez eu não estou administrando direito. Tempo de ler a palavra, tempo de orar, tempo de jejuar. A gente faz jejum, faz oração, lê a palavra, mas correndo. E por que a gente jejua? Por que a gente ora? Por que a gente lê a palavra? Para a gente ser edificado
Para que quando o inimigo vier bater a porta, a gente tenha uma resposta para dar para ele sair correndo. A gente tenha uma resposta em Deus. Então por que é que você corre tanto? Por que é que eu e você a gente trabalha tanto? É para comprar casa, carro? Normal, Deus não acha ruim não. Você tem que ter sua casa mesmo, seu carro. Você tem que batalhar pelo melhor pela sua família. Mas e no reino, o que você tem acrescentado? Deus que me livre, irmãos. Não quero viver, se for para mim viver uma vida só para essa terra. Eu falo para o meu esposo, filho, nós vamos correr, nós vamos trabalhar, mas vai chegar um dia que nosso investimento vai ser no reino. Eu não quero que um dia meus filhos virem e falem assim, a minha mãe deixou isso. Não, eu quero que eles falem, minha mãe me ensinou a palavra. Esse é o maior legado que você pode deixar para os teus filhos. Minha mãe me ensinou a ter temor de Deus. Minha mãe me ensinou a palavra. Minha mãe me ensinou a orar. Minha mãe me ensinou a cantar hino da harpa. Minha mãe me ensinou a jejuar. A minha mãe, irmãos, até hoje, ela vem aqui, ela ora com a gente, ela discipula a gente e ela nos ensinou a ter temor. A minha mãe falava assim, nunca fala mal de ninguém, porque Deus está ouvindo. A minha mãe falava isso desde pequena, nunca fala mal de ninguém. Não ousa falar mal de ninguém, porque o Senhor está ouvindo você comentando a vida do outro. Minha mãe falava isso para nós. Então a gente aprendeu muito cedo alguns princípios que estão na palavra. Talvez quando a minha mãe começou a ensinar isso para nós, ela nem sabia que isso estava dentro da palavra, né? Mas o importante, amados, é que a nossa vida ela não vire uma rotina. Levantar, trabalhar, comer, dormir, pagar conta. Levantar, trabalhar, comer, dormir, pagar conta. Comer churrasco, dormir, trabalhar. Nananana. Ela não pode ser só isso. Você tem que ter uma finalidade. Meu Deus, olha a pastora Renilda. A mulher tem 62 anos. Acabou de chegar de Cuba, ficou quase um mês em Cuba. Senta com ela e conversa. O que foi lá? Momentos difíceis, momentos de guerra. Momentos ali que você não sabe se você não vai ser preso. Ali quando você chega, que eu fui com ela, você tem que ir direto numa delegacia, mesmo com o seu visto, prestar conta por que você está lá. Você tem que prestar conta por que você está naquele país. Por que você chegou até ali. E a primeira coisa que eles falam assim para você, não pode predicar aqui. Não é predicar. Não é para pegar a palavra. E você sabe o que aquela mulher vai fazer lá? Com a equipe dela, pregar a palavra. Ela sabe que ela não pode pregar a palavra. E ela chegou lá e ela falou para mim, Diná, só em uma igreja que eu fui de Cuba, eles batizaram 20 pessoas esse ano. Irmãos, em Cuba, 20 pessoas batizaram numa igreja só. É Deus. É Deus, não tem explicação. Então, se aquela mulher, como a Renilda, de 62 anos de idade, ela tem a saúde, a graça de ir lá em Cuba, levar o evangelho, levar a palavra, levar a mudança, o que a gente pode fazer? Talvez o nosso chamado não seja igual ao dela. Mas quem que a gente está influenciando? Quem que a gente está convidando para o mestre? Lá no nosso trabalho, quantas pessoas tem ao nosso redor? Quantas pessoas já sabem lá no seu trabalho que você serve a Jesus? E que você tem um Deus que Ele cura câncer, que Ele cura AIDS, que Ele ressuscita morto, que Ele cura casamento, Ele restaura casamento falido. Um Deus que recupera a mente daquele que está com depressão, que está cansado, que nos livra da depressão, do pecado. Irmãos, a doença que está mais matando hoje em dia é a depressão. Se nós não tomarmos cuidado, quando a luta vem, a gente cai nela. Está tão normal falar depressão, depressão. Sabe, irmãos, nós estamos em pouco número aqui. Mas se nós estamos aqui é porque o Senhor queria que nós ouvíssemos isso. O nosso Jesus, Ele cura qualquer enfermidade. Ele ressuscita até mortos. E o que nós temos falado desse Jesus aí fora? Quantas vezes nós nos preocupamos de chamar pessoas para vir no culto conosco? Quantas pessoas eu convidei para vir na igreja esse ano? Quantas pessoas eu chamei para vir ouvir a palavra de Deus? E o tempo está passando. E o tempo está passando. E tem mais uma coisa, a morte ela é sem aviso. A gente não sabe o amanhã. Às vezes a gente fala assim, eu vou morrer quando eu estiver velhinha. Você não sabe.
Jesus não fala. A palavra fala que a nossa vida ela é até 70 anos. O que passa disso é enfado e canseira, mas nós não temos uma garantia que a gente chega até lá. Quem garante que nós vamos levantar todo dia e respirar é o Senhor. O que nós temos feito com o fôlego de vida que Deus tem dado? Nós temos adorado ao Senhor? Nós temos louvado a Ele? Ou a gente só está preocupado com o pão que perece? Irmãos, eu atendo gente de toda classe social. Outro dia eu estava lá na imobiliária, chegou uma moça para fazer um negócio comigo, ela falou assim para mim, Diná, você sabia que o seu Jaime morreu? O seu Jaime morreu? Qual o seu Jaime? O seu Jaime que vendeu a casa para mim. O seu Jaime, não acredito. O seu Jaime, ele era um tributarista bem, como é que fala? Um advogado que se deu bem na vida, que estava com a vida resolvida, tinha filha, tinha família, e de repente, do nada, o homem deu um piripaque e puf, morreu. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Nós não temos um prazo de validade. Nós não temos até quando. A única garantia que nós temos é Ele, é Jesus. Jesus, eu vou deitar, o Senhor guarda meu sono, guarda minha vida. Amanhã, se o Senhor me der um amanhecer, se assim me pertencer, o Senhor me dá saúde para trabalhar. Irmãos, é sério. Será que não tem pessoa do nosso lado, vizinho, amigos, que às vezes vai visitar a gente? Pessoas que frequentam a nossa família. Será que não tem uma pessoa ali do nosso redor que está precisando urgente de Jesus? Porque daqui um dia você vai estar no velório dele? E você não falou? Você omitiu de um Jesus que no terceiro dia ele ressuscitou. Terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Terceiro dia ele vive. Ele ressuscita. E ele vai lá no inferno, pega da mão de Satanás a chave do inferno e da morte e garante a nossa vitória. É esse o Jesus que nós servimos. É esse que nos dá uma fé audaciosa. É esse Deus que quando Raabe vê a oportunidade, ela gruda e ela salva a família dela. É esse Deus que nós temos. Mas o que nós temos feito, irmãos? O que será? Porque você sabia que uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo, ela muda uma geração. Eu estava ouvindo uma ministração que o meu esposo colocou um tempo desse. Eu ouvi só um pedaço dela. Um missionário vai até certo país e chegando lá, ele tenta evangelizar aquele país e ele não consegue. Ele é expulso daquele país. Qual que é o país, amor? Que o Gran Conato contou lá? Na África. Uma cidade da África. Aquele missionário vai com todo o gás, pega as Bíblias dele, vai para aquele lugar e de repente, por nada, ele é expulso daquela cidade. E ele sai de lá muito triste porque a missão dele foi cortada, foi uma decepção. Mas ele deixa uma Bíblia para uma senhora. Uma senhora, né? Uma senhora de idade. Uma senhora de idade fica com a Bíblia. Que ele deixou a Bíblia dela. E anos depois, quantos anos? Mais de 20 anos depois, ele chega lá e tem uma igreja que aquela senhora que ficou com a Bíblia fundou. Você entendeu agora? Uma senhorinha com a Bíblia na mão, ela consegue fundar uma igreja. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Você mora numa rua, você mora num prédio, você mora numa vila, mas ninguém sabe, você é o agente 007. Sabia? Tem crente que ele é o agente 007. Não sei o que essas pessoas vêm fazer na igreja. Você quer Jesus só para você? Não dá, irmãos. Não dá para você querer Jesus só para você. Ninguém brinca de servir a Jesus. Quando Jesus pega os cestos que ele dá para os discípulos, ele pega o cesto e ele distribui os pão, ele dá um para você, dá um para você, um para você, um para você, Débora. Um para você, um para você, um para ele, um para mim. E ele serve e o que sobra fica ali no cesto. Cada um tem um cesto na mão. Sabe para que serve esse cesto? É a palavra. É o pão da vida. É para a gente distribuir. Será que nós temos feito isso?
O pão está no cesto, não é para apodrecer não, irmãos. Jesus não é só para mim e para você. A gente precisa influenciar pessoas. Dinheiro vai ficar, casa vai ficar, apartamento vai ficar, terreno vai ficar. Lá no cemitério está cheio de gente rico. Eu conheço um monte, não levou nada. E nós precisamos influenciar pessoas, influenciar vidas para o reino. Porque tudo fica, tudo passa. Sabe o que vai ficar? Aquilo que você plantou, aquilo que você fez para o reino, as almas que você ganhou. A Bíblia fala que quem ganha a alma sábio é. E quando você ganha uma alma, você apaga multidão de pecados. Multidão dos nossos pecados é apagada. O que nós estamos fazendo com o cesto cheio que Jesus deixou? Sabendo que Jesus está no nosso barco, que nós temos a direção dele, que nós temos a palavra dele que é viva e eficaz. Nós sabemos que nós podemos orar por pessoas e elas ser curadas, mas às vezes a pessoa vem até você e conta, eu tenho uma enfermidade. Você fala, sério? Você ouve a pessoa, mas você não põe a mão sobre ela, você não ministra uma cura sobre a vida dela. Você está na igreja para enfeitar banco, a gente está na igreja para por vir, a gente vem porque a gente vê a porta aberta, ou então a gente vem para se comunicar com as pessoas, a gente vem por qualquer interesse na igreja, menos de servir a Deus de verdade. Chegou o tempo, irmãos, que não dá mais para ficar assim. Nessa inércia, a gente precisa perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? Me muda, me mostra. O que eu posso fazer, Senhor, para acrescentar no teu reino? Como aquela senhorinha que ficou com a Bíblia e fundou uma igreja. O que eu tenho feito? O que eu posso fazer? Eu, preocupar comigo. O que eu posso fazer? Não é o que ele pode fazer. Não é o que a Cris pode fazer. É o que a Diná pode fazer para melhorar a vida com Deus, para melhorar a busca pela palavra, para melhorar na oração e para se preocupar com vidas. Quando Jesus veio, ele fala assim, que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Será que nós vivemos para ser servido? É uma pergunta a se fazer. Será que nós estamos aqui só para ser servido? Ou será que a gente também pode servir? E às vezes, irmãos, a gente acha que é muito que a gente tem que fazer. Não! É uma palavra que você virar para uma pessoa e falar, olha, Jesus te ama. Jesus morreu por você. Lá na cruz, Jesus deu a vida dele por mim e por você. Jesus pode curar essa doença que você tem. Jesus pode restaurar a sua família. E a gente esquece de falar isso. Mas sabe, irmãos, o que eu amo em Jesus ele trabalha com oportunidade. O nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Você está ouvindo aqui essa palavra hoje, você vem sexta na vigília, você ouve outra palavra, aí a gente vem domingo, outra palavra é liberada, e o Senhor está sempre nos impulsionando a mudanças, sempre nos impulsionando a ter uma fé audaciosa, sempre nos impulsionando a conhecer Ele na essência, sempre nos impulsionando a conhecer Ele de verdade. Ele está dando oportunidade para nós de mudança, de olhar, irmãos, a sensação que a gente tem depois que a gente consegue ganhar uma pessoa para Jesus é outra. Você chegar numa pessoa e falar assim, olha, Jesus veio para você, deixa eu fazer uma oração, você quer aceitar Jesus agora? E a pessoa fala, eu quero. Você nem sabe se aquela pessoa falou aquilo de verdade. Quantas vezes eu já orei para as pessoas na minha mesa, que eu não sabia se aquela pessoa estava aceitando Jesus para se livrar de mim, para mim parar de ficar enchendo as paciências dela, ou se ela estava aceitando mesmo. Mas a sensação que eu tinha quando ela saía é de que eu mergulhei num rio bem manso, bem bom, e eu me sinto bem, a minha alma se alivia, porque eu consegui levar o evangelho para aquela pessoa. E você sabe quem que é responsável por isso depois? É o Espírito Santo. Você não tem que se preocupar se aquela pessoa que você falou de Jesus, se ela vai querer ou não ficar com Jesus. Aí é um problema dela. Você já falou, ela já conheceu, ela já sabe que o salário do pecado é a morte, você já falou para ela. Mas que Jesus é vida, que é vida com abundância, que Jesus foi na cruz, que Jesus morreu. Agora, o que o Espírito Santo vai fazer com aquela pessoa depois que ela sair dali, aí já é com ele. Você sabia que quando você leva uma palavra para aquela pessoa, o Espírito Santo se responsabiliza pelaquela palavra de uma forma tão poderosa que tem gente que não consegue dormir.
Tem gente que não consegue dormir. Eu já tive uma situação que eu falei uma palavra para a pessoa falou assim, nossa, de nada, Senhor, aquilo que você me falou, a noite toda a minha orelha ficou queimando. Parecia que tinha fogo no meu pescoço. Eu não conseguia dormir. Eu falava, sério? Sério? Você acha que fui eu que coloquei fogo no pescoço da pessoa? Não. O Espírito Santo foi com aquela pessoa. Aquela palavra criou vida naquela pessoa, gerou vida. E detalhe, aquela pessoa aceitou Jesus depois. Aquela palavra virou vida. Gerou vida. A sua boca tem poder. Não tema de abrir a sua boca, de falar. Não tema de estender sua mão e orar. Você está com dificuldade?